nesse centro treinamento bíblico. De fato que ainda não estava tempo ainda, né? Isso em 97, acho que foi em 96, 97. Quem conhece Sâmia? A jovem Sâmia era a diretora, estava chegando por lá, em Recife. E eu falei com ela para me matricular e matricular a Verônica. Assim, mas ainda não é tempo. Eu digo, mas eu preciso me matricular. Eu quero começar a estudar. Não é? Ia começar, mas mesmo assim ela fez, tá bom. Então eu fui o primeiro a matricular. E matricular a Verônica. Eu digo, vai ficar as fichas aí, quando for na data certa, você vou deixar o chequezinho aí. Na época eu usava cheque, hoje não tem mais cheque, né? Na época eu usava cheque, ela guardou lá. Eu quero dizer para você que eu não perdi uma aula. 2 anos, não perdi uma aula. Pergunte, por quê, pastor Emílio? Porque eu tinha propósito com Deus, eu precisava crescer em Deus. Eu precisava mudar a minha vida, e só a palavra de Deus muda a nossa vida. E esse curso bíblico, não é, que está aqui hoje, eu estou aqui para dar essa aula, não é, curso bíblico Europa. Eu quero incentivar você a você se matricular. Você não vai, olha, a gente sempre falava que isso é uma faculdade espiritual. Você não vai, assim, vamos dizer que você não vai pagar, você vai investir na sua vida. Porque o que você vai receber daqui, dos professores, isso vai mudar a tua vida. Quando eu digo mudar a sua vida, não é somente mudar no sentido ministerial. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje, porque eu tenho somente, né, uma hora, praticamente 50 minutos, para falar sobre uma matéria tremenda. Essa matéria, ela vai mudar a tua vida, entre outras. Mas, quando você se matricular, você já se sinta um ministro, fluindo, pregando, ensinando, declarando, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou mudar de nível, eu vou crescer, porque você vai ter recursos para isso. A palavra de Deus, ela não só muda, não é, a tua vida, muda a vida da tua família, daqueles que estão perto de você, te muda por dentro, profissionalmente, porque tudo começa no espírito. E eu digo uma coisa para você, se você já fez e tem condições de ajudar alguém, ajude. Se não dá para fazer sozinho, junta mais uma pessoa, 2, mas abençoa alguém. Fizemos isso a vida toda. Tinha ano que a gente abençoava, pagava para 4 pessoas, 5. Hoje são pastores, ministros, professores de rema. Por quê? Porque alguém realmente se levantou. Irmãos, eu vejo assim, sabe, você pode olhar uma pessoa, julgar assim, mas isso aí não vai sair do lugar, não vai dar nada, mas quem sabe é Deus. Muitas vezes ele está querendo só uma oportunidade. E hoje é o dia, né, vamos dizer assim, da aula demonstrativa, que chama-se, na Europa, né, do curso, a aula demonstrativa Europa, não é isso? Então, eu creio que hoje ainda pessoas vão se matricularem. Você deve se matricular, não deixe para de cima da hora. Você não é mais brasileiro, você agora está em Portugal. O brasileiro é que deixa faltando 5 minutos para fechar tudo aqui, sai de casa, eu vou ver se dá tempo. Então é melhor você se matricular logo. Amém? Exerça a fé em Deus. Exerça a fé na palavra. Outra coisa também, acredite em você. Você pode. Você é importante. Amém? O que é que a Bíblia diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Filipenses 4,13, posso todas as coisas, então você pode fazer esse curso bíblico Europa. Eu vim aqui justamente para mexer com você, para desafiar, não é? Porque eu sei a importância de você fazer esse curso, estudando a palavra, e isso aí vai realmente... Outra coisa, é preciso você entender uma outra coisa. O curso bíblico não substitui o culto da igreja. Os cultos da igreja, você tem que estar nos cultos da igreja. Para colocar em prática o que você está recebendo no curso bíblico. É importante isso. Amém? Aleluia. Toque o seu irmão assim. Diga assim, crente, está na hora de começar a voar. Aleluia. Vale a pena. Pelo menos a sua vida vai mudar. E seguramente quando você muda a sua vida, muda quem está próximo de você. Eu estava acompanhando aqui o dízimos e ofertas, e eu vi muitas crianças chegando com alegria para dizimar e ofertar. Aí eu tenho Pedro e Juliane até já deu aula aqui, já ministrou aqui. Ela hoje mora lá, ali do outro lado de Lisboa, casada com Giovanni. Então, aí Pedro Henrique, ela lembrou que Pedro Henrique chegava para mim, paiinho, eu quero o dinheiro da oferta. Aí eu dava um dinheiro da oferta. Ele disse assim, paiinho, essa aqui é do meu lanche. Me deu outra que é para dar oferta. Ele pequenininho hoje é um homão cheio de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, muito, muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor Márcio, a reverenda Lisiane, né? Conheço o pastor Márcio já há alguns anos. E também a vocês por estar aí, né, para me ouvir. Então, quero que você guarde seu coração, que com certeza você não vai sair daqui da forma que chegou. Amém? No final, vou fazer os 3 convites. E nós somos realmente frutos, né? Esse ministério, Verbo da Vida, é uma bênção. Nós estamos desde quase do início do ministério e estamos muito felizes, né? Muito animados com isso. Deus falou comigo quando eu estava orando ao Senhor sobre entregar a igreja para o ministério. Já há 27 anos lá, e Guto conversou comigo, se era aquilo mesmo. Eu disse, Guto, é isso aí, é isso mesmo. Então, quando eu já fazia quase 3 anos que ele já vinha dentro de nós com essa disposição, e recebi vamos dizer assim, uma porta se abriu na Suíça. Eu fui para a Suíça. Aleluia. Diga para o seu irmão, diga assim, idade não quer dizer fim de ministério. E nem começo, porque você pode ser jovem e não querer nada de ministério. Então não tem idade. Você como jovem pode ter um ministério abençoado. O que está faltando em muitos chama-se decisões. Aleluia. Deus está querendo levantar realmente jovens, cheios do poder de Deus. Amém? Aleluia. Então, estamos aqui em Portugal. Já fez... Em março, chegamos em março. Daqui a pouco faz um ano, né? Então, aí temos aqui 4 livros maravilhosos. Investi muito em livro, ainda hoje invisto em livros. Eu vou começar com um livro de cabeceira. Isso aqui, quem não comprou, compre. Isso aqui é um livro de cabeceira, para você estar ali do seu lado. Ó. Agarrando o Espírito da Fé, de Scott Webb. Não é pastor bom dizer, não é Scott não, irmão, é Scott Webb. Então esse livro aqui você pode adquirir lá na livraria. Não vai se arrepender, tremendo esse livro.
aqui testando, o desejo é que você seja amigo dele em oração, amém? Ele deseja que você se junte a ele em oração, como também oração em línguas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Aleluia. A língua, uma força criativa, então, de Charles Capps. Esse livro também é muito bom, né? Essa força criativa. Então, todos esses livros, entre outros que está lá, você vai adquirir. Vale a pena você investir na sua vida, no seu ministério, amém? Aleluia. Então eu estava analisando sobre, não é, esse curso bíblico, por sinal maravilhoso, matérias são um pouco diferentes o título, né? Mas quando você vem para a palavra de Deus, só muda muitas vezes o título, mas a essência é a mesma. Aqui eu peguei de Marina, não é, a separata da matéria, né? E eu fiz um resumo, né, dessa matéria. Irmãos, é tremendo. Passei, eu acho que uma semana, praticamente fiz quase uma apostila dessa separata, e foi bom porque realmente trouxe, não é? Porque eu digo uma coisa para você, irmãos, com experiência. Nós temos pregado muito sobre todos os assuntos, não é? Mas parece que está havendo um esquecimentozinho, não é? A respeito da pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos trazer de volta esse louvor que foi cantado aí. É uma adoração. Você não tem só que cantar por cantar, você tem que mergulhar dentro, porque você vai desfrutar da unção. Isso aí, esses louvores são feitos por inspiração. E quem é que inspira? O Espírito Santo. Já começamos a aula, amém? O Espírito Santo. É impossível você viver aqui, não é? Como crente. O ímpio, ele vive de qualquer jeito. Mas o crente, ele só vive baseado e inspirado, até mesmo guiado pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia, onde você... Certa vez, Simon estava ministrando para a gente na escola, lá nas conferências. Ele disse assim, olha, eu vejo missões de Gênesis a Apocalipse. Eu estava me lembrando disso, quando eu estava estudando esse assunto. Aí eu pude perceber que eu vejo o Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. Amém? Até porque lá começando, lá em Gênesis 1:26, que todo mundo já sabe, todos nós que somos da palavra, conhece, aí já está envolvido quem? O Pai, o Filho e porque ele assim, façamos, já está no plural, façamos. Deus, ele não disse, eu vou fazer ou eu faço. Façamos, ou seja, os três é um, mas é a mesma pessoa, o Espírito Santo, não é? O Jesus, não é? E o Pai. Façamos o homem a nossa, mais uma vez ele trouxe, não é? a essência, não é? da divindade de Jesus, do próprio Deus e do Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga para o toque, você diga assim, rapaz, eu descobri que tu parece muito com o meu pai. Amém? Porque somos irmãos, somos filhos do mesmo pai. Quem não for, vai ser daqui a pouco. Porque eu vou fazer o convite, amém? A melhor vida aqui na terra é essa com Jesus. Amém? Aleluia. Quando eu experimentei isso, eu digo, rapaz, tinha perdido algum tempo. Mas
eu podia também, eu penso, se eu tivesse me convertido lá atrás, mas quem sabe eu não estaria firme, quem sabe eu não estava desviado. Amém? Aleluia. Então, o que eu quero dizer é que você não tem mais tempo a perder. Aleluia. O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, é o nosso conselheiro, é o nosso guia e é o nosso amigo também. Então são qualificações que o próprio Espírito Santo, quando você começa a estudar, a ler sobre isso, ele é uma pessoa, ele é Deus, e ele também tem os nomes que nós vamos ver rapidinho daqui a pouco sobre isso. Então, você quando começar a estudar essa matéria, eu desafio você a buscar mais além do que você vai receber, porque tem muito recurso para você. Amém? Você vai se sentir realmente bem demais quando você conhecer melhor esse amigo que já mora dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, ele intercede por nós, diz a Bíblia, não é? Ele é um professor fiel, um amigo fiel, um guia fiel. Agora, quando eu comecei a ouvir isso lá atrás, vamos dizer assim, 26 anos atrás, 27 anos atrás, eu ficava assim, como muitos do que estão aqui estão assim, como é isso? Mas você só vai entender isso quando você sentir realmente, não é, a companhia dele. E como é que você vai desenvolver a companhia dele? Não é somente quando você estiver no ministério. Não. É quando você decidir, dentro de você, que a pessoa mais importante, ela habita dentro de nós. Ela habita dentro de você. Quando você precisar do Espírito Santo, ele vai estar atento àquilo que você está precisando. Agora, como é que você vai desenvolver isso na sua vida? Diga, oração em línguas. Então, trazendo, eu não vou me prender muito aos tópicos, mas vou estar dentro do assunto, amém? Quando eu estava estudando sobre os dois, que eu gosto muito, eu tenho uma matéria no Rema Brasil, que eu ensinei por mais de 15 anos, que chama-se Ministério Prático. Diga, Ministério Prático. Ministério Prático é um assunto tremendo. Mas sem os dons espirituais, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir nem avançar. E é muito importante. O que eu estou dizendo para você hoje aqui, quando você começar a estudar essa matéria, que essa matéria ela vai ser bem desenvolvida, e você vai perceber o quanto os dons espirituais, eles são importantes. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu vou citar 3 passagens que o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Ele falou para a igreja, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Veja a importância. Essa igreja de Coríntios, aí pessoas dizem assim, e era verdade. Olha, essa igreja era uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja avivada, conhecida, mas também tinha os seus problemas. Era uma igreja nova. Era uma igreja que estava começando. Então, se Paulo falou isso, é porque não existia ainda a explanação, o conhecimento a respeito dos dons espirituais. E quando ele diz assim, olha, eu não quero que vocês fiquem, esse ignorante, é falta de conhecimento, essa ignorância espiritual, é falta de conhecimento. Então ele diz assim, olha,
eu não quero que vocês fiquem sem conhecer, ou seja, eu penso que vocês saibam da existência dos dons espirituais que está dentro da igreja, onde vocês estão, que são vocês que estão se convertendo, que agora habita dentro de você. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele disse assim: olha, irmãos, eu gostaria muito de estar aí com vocês, eu estou impossibilitado de estar aí. Por quê? Eu gostaria de compartilhar com vocês, dividir com vocês os dons espirituais. Igreja de Roma, observe a importância dos dons espirituais. Que quando você toma conhecimento, não é somente para manifestar o poder de Deus, e é também, mas é para que você se sinta, vamos dizer assim, à vontade para ser usado por Deus através do seu Espírito. Amém? Porque sem conhecer, você não vai alcançar, você não vai chegar. Deixa eu dizer outra coisa para você que aqui está. Quando foi, não precisa você responder, quando foi que você leu a primeira carta, a carta de 1 Coríntios, capítulo 14? Não responda. Só medite sobre isso. Quando foi que você leu? Quanto tempo faz? Que é uma carta que ela trata exatamente das experiências da presença do Espírito Santo. Não somente dos dons, mas ele traz à tona o orar em línguas, interpretação das línguas. Tudo isso vem do Espírito Santo. Amém? Então ele fala, outra coisa, o apóstolo fala assim: olha, quando vocês se depararem com o dom espiritual, zele por ele. Esse zelo é exatamente você trazer para perto de você, esse zelo é você, não é guardar, é você estar presente sempre, buscando ele, é você fazer com que ele se sinta que você está buscando ele, que você se importa com ele. Porque tem uma passagem que diz na Bíblia que o Espírito Santo, ele se entristece quando os seus filhos não estão ocupando ele e quer que você ocupe ele. A Bíblia diz que ele intercede por nós. Lá em Romanos ele fala sobre isso, que o próprio Espírito é ele. Quando ele percebe que você não sabe orar como convém, ele intercede por você, ele te ajuda. Aleluia, eu vou mexer com você hoje. Não, o Espírito Santo vai mexer com você hoje. Aleluia, você vai sair daqui realmente decidido, né, a buscar mais a presença dele. Aleluia. Todos os dons, né, vêm através da presença do Espírito Santo. Quando Jesus, ele ascendeu estava da hora de ascender ao céu, eu acredito que os discípulos, e agora, mestre, como é que vão ficar? Não se preocupem que vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, mas eu vou mandar uma pessoa igual a mim, vai me substituir à altura, que é o Consolador, o Espírito Santo. Está aqui em Marcos, em João 14, 16, 17. Eu vou ler para você. Ele diz assim: olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu desafio você, por isso que eu digo a você, faça esse curso, porque quando você começar a estudar a Palavra de Deus, não leia ela como se estivesse sendo uma revista, um livro qualquer, não. Porque muitas vezes nós passamos por cima. Outro Consolador. Você lê e continua lendo. Outro Consolador? Então, quem era o anterior?
O próprio Cristo, ele estava presente, ele era que consolava a todos. Vocês não vão ficar órfãos, eu vou, mas vou mandar outra pessoa igual a mim. Um conselheiro, que vocês podem contar com eles 24 horas por dia. Amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Diga assim, isso é uma boa notícia. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que coisa maravilhosa. Agora, por que ele habita convosco e está em vós? Ele habita dentro de mim. E sabe quando é que ele vai estar comigo? Quando ele manifesta o poder, que daqui a pouco vai acontecer cura. Se alguém tiver precisando de cura, daqui a pouco você vai ver. Amém? Ele vai manifestar o poder de Deus. Aleluia. Então ele vai estar sempre conosco. Aleluia. Por isso, né, a importância não somente de você saber que ele habita dentro de você, mas ele quer que você tenha ele totalmente da sua própria vida. Amém? Aleluia. Essa igreja é a igreja avivada. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele se importa com você. Amém? Tem alguns nomes aqui, vou ser rápido aqui, alguns nomes que nós demos para o Espírito Santo. Eu peguei da tradução grega, dizendo assim, ó, ele é Espírito Paracleto, né? Ou Paraclito, como queira. Espírito Consolador, Conselheiro, Espírito da Verdade, Virtude do Altíssimo, Advogado, Selo, Vínculo da Perfeição, Fonte Viva, Fogo, Unção Espiritual, Doador de dons. Aleluia. Ainda tem mais. Amém? Mas veja, diga assim, eu estou na vantagem. Aleluia. Eu percebi, quando eu vou citar isso, né? A questão do batismo do Espírito Santo, você vai ver lá em Atos 2, versículo de 1 a 4, diz assim: a descida do Espírito Santo, ao cupício do dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Diga reunidos, quer dizer que a unção coletiva estava presente. Por que ele diz isso? Porque todos receberam. Ao cupício de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga de repente. Aleluia. O de repente de Deus, ele não somente veio aqui, aleluia, ele vai vir 3 vezes, que eu vou dizer para você. Ele veio aqui, veio quando Paulo e Silas estavam no calabouço, e vai vir para a sua vida hoje ainda. O de repente de Deus vai encontrar você hoje ainda. Amém? Eu estou presente nesse de repente de Deus. E você? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estávamos assentados. Olha aqui. Eu estava analisando sobre isso aqui e eu me lembrei da igreja, nesse contexto de igreja. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O apóstolo Paulo, que tem a ver com o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1:10, diz assim, ó: rogo-os, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
Isso quer dizer que a unção, ela vai estar presente, não somente coletiva pelo poder de Deus que ele alcança, mas também tem que haver o quê? Diga, unidade. E a Bíblia diz aqui que ninguém saiu, porque o próprio Jesus disse assim, olha, não saiam, até que todos reunidos. Ele diz aqui, ó, e apareceram distribuídas entre eles, ou seja, não ficou ninguém que não recebesse. Até porque nessa época não existia celular, né, para estar no Zap, essas coisas, né? Estava todo mundo ali focado, esperando. De onde é que vem? Como é que vem? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou sobre cada um deles, alcançando, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Observe a importância, né, da presença e do poder do Espírito Santo. Ele podia dizer assim, olha, todos ficaram cheios de Deus. Mas Deus não é o próprio Espírito, porque o Espírito Santo é Deus. Mas o Espírito Santo ele é a terceira pessoa, amém, da Trindade. Ele quis citar, olha, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então hoje eu vou convidar você que está meio que enferrujado, para desenferrujar hoje aqui, a gente vai batizar todo mundo aqui hoje, amém? Aleluia! Isso aí é a vontade minha também, mas é mais do Espírito Santo que você volta a ter comunhão com Ele. Uma comunhão mais afinada com Ele. Amém? Aleluia! Eu estava meditando sobre isso, sobre essas passagens bíblicas. Eu gosto muito do capítulo 10 de Atos. O capítulo 10 de Atos, ele fala sobre Cornélio. E quando você começa a estudar o capítulo 10, você vai perceber, não é? Que Cornélio, a Bíblia diz que ele era uma pessoa temente a Deus, era generoso e fazia GC da casa dele, que era da corte italiana. Então ele convidava os amigos, os vizinhos, depois que ele se converteu, e fazia GC na casa dele. Ele tinha um coração tão alinhado com Deus, mesmo sem conhecer, ele era ímpio antes, gentil, na verdade, um gentil, mas é tão aliado com Deus, que Deus se comoveu com ele e mandou buscar Pedro. E a Bíblia diz que, no mesmo capítulo, diz que Pedro estava orando, e de repente apareceu aquele saco de bagaceira, né, de coisas que... Aí Deus disse, não, mas Pedro, ele disse, mas eu nunca comi essas coisas não, rapaz. Mas tudo aquilo que eu abençoar é lícito. E a Bíblia diz que os 2 anjos chegaram lá. Aí quando você começa a ler, né? Aí quando chega no versículo 38, aí diz assim, ó, Pedro narrando para toda a comunidade ali, sobre a palavra de Deus, aí diz assim, olha, sabe o que foi que aconteceu? Quando Jesus, ele diz assim, ó, Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e o próprio Espírito, ele é o próprio poder. Ele diz que Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo de poder e saiu fazendo o quê? Diga o bem. Então quem anda cheio do Espírito Santo faz o bem. Ele saiu fazendo o bem a todos os que viviam oprimidos, precisando, necessitando. Tem pessoas perto da sua casa precisando que você faça uma visita a ele. Agora ore antes, vá orando em línguas, porque Deus vai te usar poderosamente. Porque ele diz aqui, ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi ungido. Para fazer a obra. E a Bíblia diz que
E quando ele foi ungido, ele saiu fazendo bem a todos os oprimidos. Quando você vai lá para Lucas 4, ou Isaías 61, também diz, olha, ele fez a mesma coisa, ele foi ungido para desfazer as obras do diabo, para libertar os cativos, evangelizar, dar luz aos cegos. Tudo isso foi a unção, o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. Quando chega no versículo 44 de Atos 10, ele diz assim, olha aqui, veja o que aconteceu aqui com vocês. Ao pregar a palavra, diga, a palavra tem que ser pregada, diga, a palavra de Deus tem que ser pregada. Pedro fala de 3 coisas. A palavra de Deus, ela foi pregada, ele estava narrando, dizendo, olha, a palavra de Deus foi pregada, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali, e todos começaram a falar em outras línguas. Veja a presença de Deus. Ele diz, então ele falou, depois do versículo 46, ele diz assim, olha, já que vocês receberam a palavra, foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas, sabe o que é que falta agora? O que impede de vocês serem batizados nas águas? Obra completa, irmãos. Então, quando Pedro, eles ficaram tão impactados com Pedro, que pediu para Pedro ficar lá mais tempo. Com certeza, mais pessoas se converteram e foram cheias do Espírito Santo. Amém? Observe quando o Espírito Santo está presente, porque quando Pedro chegou, disse assim, olha, já que eu estou aqui, o que é que vocês estão precisando? Então eu vou falar exatamente o que vocês estão precisando. Vocês estão precisando da palavra. E o resultado de quem recebe a palavra, a Bíblia diz, olha, a Bíblia diz assim, olha, receba, está lá em Tiago 1:21. Diz assim, quando nós viemos da vida preguiça do mundo, viemos cheios de impurezas e maldade. Mas você tem que receber com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém, irmãos? Então esse curso ele vai ser uma porta gigante que vai mudar a tua vida. Porque a palavra vai ser pregada na unção, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Aleluia? Então observe, irmãos, qual é importante, não é, que você realmente estude a palavra de Deus. Não tem como, irmãos, viver aqui na terra sem a palavra de Deus, sem Deus, sem o Evangelho. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, não é? Eu já fui empresário durante 45 anos. Primeiro foi receber Jesus, amém? Foi a primeira coisa. A segunda foi ter casado com Verônica. Agora, receber Jesus foi a melhor coisa, irmãos, que eu fiz na minha vida. Não recebi Jesus por necessidade material, foi por necessidade espiritual. Porque o homem sem Deus, o apóstolo diz assim, outrora, quando vocês viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos, vocês eram derrotados, vocês adoravam imagens, deuses, mas agora não. Agora não. Agora que vocês se converteram, agora que vocês têm Cristo, você agora tem um guia, não é mais as imagens, não é mais as coisas. O seu guia agora é quem? Jesus Cristo, o próprio Espírito que habita em vós. Amém? Porque quando nós viemos, nós estamos no mundo, nós somos, ele diz que nós somos vaidosos, nossa própria mente faz parte. Natureza caída, natureza pecaminosa do homem, só faz essas coisas mesmo. Amém, irmãos? Mas existe algo tremendo que chama-se Jesus Cristo, que vai ajustar as tuas veredas. Amém? Aleluia. Agora eu vou falar de uma coisa que já vou estar encerrando, que eu não poderia deixar de falar, desse poder de Deus. Deixa eu ler um versículo aqui, a respeito do poder de Deus, que diz assim,
Eu estou lendo, vou ler na versão viva, Atos 1:8. Atos 1:8, irmãos. Quando você lê Atos 1:8, ele tem tanta peculiaridade, tem tanta coisa boa, tanta coisa realmente poderosa. Não é somente para você, não é, ler, discorrer assim. Ele diz assim, ó, na versão viva, diz assim, ó: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder. Para que esse poder? Esse poder, ele quer dizer aqui, não é somente para você assim, olha, eu tenho poder, mas é para testemunhar, veja bem, testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até aos confins da terra. Sabe o que é que ele diz? A respeito de quem? A respeito da morte e ressurreição. Quando ele escreve Atos, que manda para a mesma pessoa, ó Teófilo, olha, agora eu estou te dizendo a tu o que Jesus fez. Quando você começa a estudar o livro de Atos, você vai ver o que ele fez. E agora, nós precisamos agora o quê? Testemunhar do que ele fez. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Essa igreja precisa de não somente brasileiro, precisa de portugueses. Amém? Precisa dos africanos, dos suíços, dos mais perto aqui da Espanha, os espanhóis. Porque aqui em Portugal tem todas as nações. Está aqui todas as nações. Você entende, irmãos? Diga para o seu irmão, diga assim, olha, Deus te mandou para cá para tu ganhar vidas para Ele. Amém, irmãos? Quando eu cheguei na Suíça numa terça-feira. No sábado eu já fiz a primeira reunião. E não parei mais. Eu vim para cá, para Portugal, porque precisava de documento. Documento lá é difícil. Aqui, não é que aqui a gente... É mais fácil no sentido, no sentido. Eu ainda não tirei ainda, está tão fácil que eu não tirei ainda. Mas estou para chamar agora, vão me chamar agora. Né? Vão me chamar, já está tudo lá, já recebi já o recado que para eu ficar atento que vão me chamar. Amém, irmãos? Mas olha, o tempo que eu passei lá, 2 meses, nas minhas reuniões tinha brasileiros, portugueses e suíços. Já estava lá na reunião. Quando eu chegava lá na reunião, a primeira coisa que fazia o suíço era sair. Daqui a pouco já estava de mãos dadas conosco lá. Amém, irmãos? Então não tem, olha, para Deus não tem nada impossível, você pode fazer sim. Amém, irmãos? Você tem a palavra, você tem unção. Aleluia. Vejam bem, você que deseja ministério, os 5 dons ministeriais, o apóstolo Paulo diz, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: se você deseja o episcopado, excelente obra almeja. Amém? O episcopado é exatamente uma função ministerial, ministros, não é? Tem algumas versões que diz que é um supervisor, ele faz um trabalho de episcopado, de supervisão, é um pastor, é um líder. Você está entendendo? Mas ele está chamando ali por uma responsabilidade maior. Para isso, a necessidade de você conhecer a pessoa do Espírito Santo, porque os dons é que vai mover você para fazer as coisas. Um profeta, ele precisa ser Aqui tem profeta? Aleluia. Profeta precisa ter mais coragem de ser profeta. Tem que levantar mais profetas nas igrejas. Há uma necessidade de profetas. Pastores já tem muito. Precisa de mais, mais profeta, precisa de profeta. Evangelista, nos 5 dons ministeriais, um profeta, um mestre.
apóstolos e pastores. Para isso, é preciso que você entenda a unção que já está em você. Agora, como é que você vai descobrir? Os dons estão lá. São os dons espirituais, que a Bíblia diz que Deus, o homem escolhe, mas quem mostra é Deus, amém? É Deus que chama. Aleluia. Eu já vou encerrar. Essa unção, né, a unção coletiva que eu falei, exatamente quando aqui existe uma unção coletiva. Por quê? Porque a palavra de Deus está tocando em cada um de vocês. Existe um poder de Deus aqui nesse lugar, amém? Por quê? Porque Ele está aqui. Olha, se a Bíblia diz que tiver 2 pessoas, já é suficiente para Ele estar presente. Imagina aqui em torno de 80 pessoas, 90, eu não sei quanto tem, mas deve ter mais ou menos isso, né? 100. É bom que tenha 300, 500. Amém? Pega esses galpões e empurra para lá essas paredes. Custa nada, né? Então essa unção coletiva, né? Depois vem a unção ministerial. Essa unção ministerial, irmãos, é preciso que haja zelo sobre isso. O que é unção? O que é unção ministerial? A unção, irmãos, é a capacidade de Deus. É a capacidade de Deus capacitando o homem, amém? A uma função, o qual ele vai desenvolver e tem que desenvolver muito bem. Pode ser profeta, nos 5 dons, né? Onde está lá em Efésios 4:11, diz assim: Ele concedeu, né, dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Lá em 1 Coríntios 12:28 diz assim: e Deus estabeleceu esses mesmos dons, inclusive o dom de servir, que são socorros. Amém? Quando ele diz que a unção ministerial é para servir, mas eu não queria ser diácono, não. Olha, eu como pastor, durante mais de 20 anos, servia. É para servir, amém, irmãos? Aleluia. Mas eu te pergunto, Filipe, ele o que na igreja primitiva? É diácono. Lá em Atos 6 vai falar sobre isso. E tornou-se um dos maiores evangelistas, e na verdade, evangelista mesmo, como pessoa, só tem ele na Bíblia. Você está entendendo? Tem nome evangelista, são 3, se não me engano. Mas mesmo qualificado assim, ó, evangelista, foi ele. E a Bíblia diz que ele não somente curava, salvava, expulsava demônio, ele pintou o que tudo, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, lá em Samaria e toda aquela região. Amém, irmãos? Ele foi buscar um eunuco lá na beira na estrada, correu lá no poder do Espírito e evangelizou aquele homem que não foi, recebeu Jesus e ainda foi batizado. Amém, irmãos? Aleluia, porque a unção, o arrebatamento foi por causa do poder de Deus. Quando Paulo diz assim, olha, lá em, se não me engano, 2 Coríntios, capítulo 10, olha, eu não posso falar a vocês porque eu vi coisas inefáveis. Ou seja, ele foi arrebatado pelo Espírito, amém? Aleluia, então você vai, irmãos, você vai ser tremendamente abençoado, amém, com esse curso, com essa matéria. Você fique focado, não perca a aula, se matricule e vai ser bênção de Deus. Eu queria que o Ministério do Louvor viesse aqui em cima, aleluia, porque com certeza Deus vai falar com você poderosamente, amém, irmãos? Aleluia. Tem muita coisa. Essa matéria dei somente uma, né, que a gente chama assim, uma pincelada para poder alcançar um pouquinho da tua mente e do teu coração, amém? Aleluia.